Você quer saber por que cada vez mais as pessoas compram no M Dias Supermercado? Você compra aqui por quê? Porque é muito melhor. Olá, com licença, por que você compra aqui? Porque aqui é muito mais barato. Está confirmado, M Dias Supermercado, muito melhor, muito mais barato. Participa da nossa programação da Rádio Rural e TV Seridó, Sebastião Lúcio, analista judiciário, e ele fala de uma nota pública de esclarecimento enviada através da juíza eleitoral, doutora Carmen Verônica Calafange. E Sebastião explica essa nota de esclarecimento. Pois bem, Joel, essa nota ela foi expedida no dia de hoje, 29 de agosto, com base em uma recomendação exarada pelo TRE no Diário da Justiça Eletrônico, também da data de hoje. A doutora Carmen tomou por base essa norma e, juntando com algumas determinações que ela já tinha dado aqui para a nossa zona eleitoral, para os nossos municípios, ela achou por bem encaminhar esta nota através de ofício aos partidos, inclusive todos os partidos, no horário em que aqui estamos fazendo a entrevista, já estão sabendo, já foi comunicado por fax, e agora eu estou comunicando ao restante da população da nossa zona o teor dessa nota, que é de muita importância e é de extrema, que é necessário que todos tenham um extremo cuidado em cumpri-la e fiquem cientes de todo o teor da mesma. O que se diz aqui? O que está determinado é que qualquer veículo automotor que faça propaganda eleitoral, que coloque uma música do seu candidato, que coloque um jingle do seu partido, que coloque uma mensagem gravada de algum candidato no som do seu carro, essa pessoa, contratada ou não pelo partido, pela coligação ou pelo candidato, essa pessoa primeiro ela vai ter que ser cadastrada, o partido vai ter que cadastrá-la, certo? Seja particular que vá em uma passeata ocasionalmente, seja aquele que está todo dia nas ruas de Parelhas, de Equador e de Santana, fazendo o que nós chamamos de propaganda volante. Isso é uma questão que sempre gerou muita dúvida. De início, qual era a determinação? Os carros, os veículos, que entre carro e motocicleta também, quando fosse possível. Os veículos automotores que faziam essa campanha, essa propaganda regular, os partidos vinham, indicavam por um ofício, eles traziam o documento do carro, o documento do motorista, traziam o carro, nós fazíamos a aferição da altura do som do carro com decibelímetro. Esse pessoal saía daqui com um certificado assinado pelo cartório dizendo: seu carro está ok, não pode passar dessa altura durante a manifestação política que você fizer parte. Ok, isso permanece. Só que o que é que vai ter que ser feito em acréscimo a isso? Esses carros que já foram cadastrados pelos partidos, coligações e candidatos, eles têm até 7 de setembro, certo? Para cadastrarem também no sistema específico que o TRE criou esses veículos. Quem vai fazer esse cadastramento junto à internet não será o cartório eleitoral. O papel do cartório eleitoral nesse cadastramento junto ao sistema VPE, Sistema de Veículos de Propaganda Eleitoral, será o seguinte: cada presidente de cada partido político vai indicar 2 pessoas que fazem parte do diretório municipal do partido respectivo. Essas pessoas vêm aqui ao cartório de posse das informações que os partidos já sabem quais são. Nós entregamos a eles, nós fazemos um cadastramento provisório com essas 2 pessoas que cada partido vai indicar.
E aí, uma coisa a se ressaltar: partido aqui, por exemplo, uma coligação que tenha 7 partidos, 6, 5, os 6 presidentes desses 6 partidos, ou os 5 presidentes desses 5 partidos, não importa quantos tenham, eles vão ter que fazer um ofício indicando 2 pessoas, 2 membros do diretório ou da comissão provisória. As 2 pessoas vêm, nós fazemos um cadastro provisório. Com essa senha provisória, eles se dirigem à internet e ali começam a fazer o cadastramento dos carros que já estão aqui, cadastram na internet os carros que já estão registrados no controle interno do cartório. Porque o controle interno que é feito no cartório, esse registro que é feito no cartório eleitoral físico, tirando a foto, medindo a altura do som, tem única e exclusivamente a ver com a questão da propaganda eleitoral, se está sendo feita de forma regular ou não. Essa outra questão de cadastrar na internet, ela terá efeitos em relação às contas de campanha, certo? Então é com essa outra finalidade que o TRE criou esse sistema para que não houvesse, digamos assim, quando for feita a prestação de conta de campanha, não haja fraude, certo? Não estou dizendo que vai haver, mas é mais um mecanismo para impedir que ocorra. Sebastião, um exemplo para que a população entenda melhor. Por exemplo, Joelma tem um carro particular. Então hoje eu estou livre, quero ligar o meu som, é um som potente. Vou sair pelas ruas de Parelhas. Então eu só posso sair se eu estiver cadastrado, é isso? Veja bem, com a determinação que é colocada aqui, não importa se o som é potente ou não, certo? Não importa quanto a essa questão, não importa da potência do som. O que importa é se o som for ligado, o veículo automotor, com o alto-falante ou amplificador de voz, para que ele esteja, digamos assim, regular, ele possa rodar regular, o partido ou o candidato, para quem esse cidadão deseja divulgar, mostrar a sua preferência, o partido vai ter que ter antes previamente cadastrado o carro dele tanto aqui no cartório eleitoral, quanto também nesse sistema da internet. Então agora, em carreata, passeata, comício, principalmente carreata e passeata, certo? Porque parado o carro só pode ficar com o som ligado em propaganda política se estiver sonorizando comício. Então, para ele estar andando com a propaganda volante ou no ambiente de carreata, passeata ou caminhada, ele realmente vai ter que procurar o partido da sua preferência, o candidato da sua preferência, conversar com ele. Se o candidato concordar, faz o cadastramento, primeiro no site do TRE, depois vem aqui fazer a aferição do som, traz os documentos para que a gente coloque a altura que aquele carro vai poder fazer a sua manifestação, por assim dizer. Então, foi uma regra que enrijeceu. Essa é uma regra que enrijece o controle dos carros de propaganda, e isso é feito tendo em vista principalmente a questão do sossego público, de cumprimento não só da lei eleitoral, mas também das normas ambientais. Tudo feito para que não prejudique a campanha, mas que a campanha seja feita de forma que não prejudique o sossego público e as demais normas que prezam pela ética, pela lisura, pela lhaneza, tudo aquilo tem que existir numa campanha eleitoral. Então eu posso dizer assim, não, mas esse carro é meu, é particular, eu tenho que cumprir com essa norma. Tem que cumprir. Mesmo sendo particular, mesmo você não sendo um contratado, seja contratado realmente para receber um dinheiro pelo tempo da campanha, seja você fazendo, seja tendo feito ou não uma doação, mesmo você não se enquadre nessa situação de doador de um serviço estimável em dinheiro, ou de um contratado que recebe por isso, você, mesmo que seja aquele simpatizante que vai um dia, só no dia da sua coligação, no dia do seu candidato, como é aqui em Parelhas,
cada um tem seu dia. Mesmo que você só ligue no seu dia, vá para a passeata, você tem que se submeter a esse, digamos assim, esse cadastro prévio. Se a pessoa não respeita essa determinação, e aí eu ressalvo uma coisa que eu já venho falando durante a semana, quando a gente vai para fazer a fiscalização. Não é prazer nosso fazer o que é determinado. O que é determinado é que se apreenda o veículo. A penalidade básica é a apreensão do veículo, elaboração de um termo de constatação e aí depois encaminhamento da documentação ao Ministério Público. Se o veículo vai ser liberado imediatamente ou não após o termo de apreensão ser formalizado, é uma questão que vai caber ao juiz a cada caso assim determinado, certo? Mas a princípio a pessoa pode estar arriscando ficar com o carro preso até depois do dia 7 de outubro. A princípio, eu não estou dizendo que vai ser assim, quem descumprir. Porque é claro que nós chegamos, primeiro pedimos, conversamos, advertimos. Depois, se necessário, a gente tranca o carro. O carro já está cadastrado, tudo de acordo com a lei. Também tem as normas quanto à questão de altura, a questão de horários. Pronto. Essa questão do horário, ela já é prevista amplamente nas resoluções que regem o pleito. Tem o horário da resolução do TSE que fala sobre propaganda eleitoral, que fala que a propaganda volante, que é essa que o pessoal sai andando com o carro durante o dia, se manifestando, é de 8 da manhã às 10 da noite. Esse mesmo horário, 8 da manhã às 10 da noite, é o horário que se é possível fazer carreata, caminhada, passeata. E de 8 da manhã à meia-noite, ou seja, 2 horas a mais, é possível você fazer comício. O comício ele vai até meia-noite, a tolerância dele. No comício, esse carro ele pode ser ligado, desde que com uma condição, que cumpra uma condição, que o som do comício esteja sendo veiculado através do alto-falante desse carro. O que geralmente não acontece. Quando é para ir para o comício, eles escolhem 2 ou 3 carros, geralmente pela nossa experiência, escolhem um carro, no máximo 2, todos os outros são desligados e aí só fica saindo o som daquele carro. Mas assim, para o horário, os horários são esses e são nessas condições. Em relação a paredão e trio, permanece a mesma coisa? Paredão e trio elétrico. A juíza, a doutora Carmen, e nem tanto doutora Carmen, mas assim, com o trio elétrico mesmo, há uma determinação que já vem da lei, que o trio elétrico ele só pode funcionar em um aspecto na campanha eleitoral: sonorizar comício. Ele parado, sonorizando um comício. Se ele inventar, certo, de ligar o som em movimento, será preso. O mesmo vale para o paredão. O paredão segue a regra do trio elétrico segundo a interpretação dada por doutora Carmen. Se um paredão de som ligar, ele só pode ser ligado para sonorizar um comício, certo? E além, diga assim, se ele mais uma vez desejar colocar, por assim dizer, o veículo em movimento, e não, como é que eu posso dizer, e não quiser desligar com o veículo em movimento, nós também vamos ter que aprender o paredão. Paredão e trio elétrico, a regra é que só liga se tiver sonorizando comício, alguém discursando e o som saindo no paredão ou no trio elétrico. Fora disso, o carro tem que ser apreendido, certo? E outra coisa, já você não perguntou, mas eu quero esclarecer aqui, é bom que se esclareça, é que independente de qualquer coisa, as pessoas não podem e não devem, e não podem, não importa a ordem, não podem ligar o carro de som, o veículo, certo? Mesmo que não seja contratado, mesmo que seja só um particular, o que a gente tem visto muito são as pessoas na frente de sua casa, ou na frente de um comitê, ou na frente de um bar, abre a mala do som do carro e toca música de campanha. Isso não é permitido aqui na 24ª Zona Eleitoral.
Se nós chegarmos e virmos uma situação como essa, o carro parado, e aí não importa se é paredão, trielétrico, se é nada disso, pode ser qualquer carro. Se está parado, não é comício, e ele deixa lá o carro de som simplesmente por ligar e não está tendo um comício ali, Mesmo cadastrado? mesmo cadastrado, se não está tendo comício, cadastrado ou não, não pode, tem que parar, não é permitido. Então o carro será, a pessoa será primeiramente advertida. Depois de ser primeiramente advertida, aí a outra providência, infelizmente, tem que ser mais drástica: a apreensão do veículo. Sebastião, a gente agradece os esclarecimentos. Algo a acrescentar em relação a esses assuntos? Fica à vontade. O que eu tenho a esclarecer é que, assim, eu vou dizer no bom português, do popular, né? Eu sou um menino de recado. O que eu quero dizer com isso é que eu não fiz a lei, eu não fiz as normas. As normas foram feitas pelos representantes eleitos pelo povo, que inclusive está me ouvindo agora. Os juízes que a interpretam, certo? A doutora Carmen, assim, tem toda a capacidade e tem toda a autoridade para assim fazê-lo. Então, se alguém está descontente, procure um advogado para procurar defender seus direitos. O que não pode é, em algum momento, as pessoas ficarem com raiva da gente na rua, levantarem dúvidas sobre como é que eu posso dizer, a imparcialidade do nosso procedimento. Você está fazendo para um lado, está fazendo para o outro. O que não pode é isso acontecer. Eu entendo que acontece, eu entendo até porque as pessoas fazem isso, mas não é para acontecer isso. E de antemão a gente esclarece que, tendo tempo, e ultimamente nós temos tido tempo, pelo menos, tendo tempo, nós estaremos nas ruas, em todas as manifestações de todos os candidatos e coligações, daqui até o dia 6 de outubro, que é o dia 5 e 6 de outubro, são as últimas passeatas, 4 de outubro é o último comício. Então a gente estará lá alternadamente, quando não eu, o meu colega, chefe de cartório, na rua, juntamente com a polícia, fazendo essa fiscalização. Às vezes, os dois precisam estar no cartório e não tem como sair, mas quando há o tempo hábil e os dois estão disponíveis, um fica, o outro vai. Então a gente vai estar fazendo essa fiscalização totalmente isento de qualquer paixão partidária da nossa parte. Pelo menos a gente não tem. Aqui nós somos, o nosso partido se chama Justiça Eleitoral do Brasil, esse é o nosso partido, e a gente está cumprindo aquilo que a legislação feita pelos representantes eleitos do povo brasileiro assim determina. Então, se as pessoas acham que está havendo muito rigor, então tem que mudar o representante e fazer uma outra coisa depois. Eu particularmente eu acho que a lei é boa nesse aspecto, é correta, preserva o interesse do sossego público e preserva o direito de fazer a campanha, certo? O que a gente está aqui é para combater os excessos, não é para impedir direito de ninguém. É o que eu espero que os meus conterrâneos aqui de Parelhas, certo? Que além de ser servidor daqui também sou natural, e também os amigos de Equador, Santana, toda a população para quem a gente trabalha, o nosso serviço é para vocês, que vocês entendam que quando a gente estiver chegando num lugar e primeiro pedindo para baixar o som, nós estamos protegendo a sociedade como um todo. Estamos fazendo isso em proteção da sociedade e em prol da sociedade, certo? E não para ser um estraga-prazer da vida de ninguém.